Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, ano que vem nós teremos eleições, mas as articulações para a composição das federações, que são as ligações dos partidos entre si para unidos tornarem-se uma legenda só. Ou as coligações majoritárias, porque elas podem. O que não pode, a legislação não permite a coligação nas chamadas chapas proporcionais. No caso aqui, quando é uma eleição municipal, os partidos podem fazer coligações nas chapas majoritárias, ou seja, prefeito. Os candidatos a prefeito podem agregar dezenas de partidos em torno do seu partido. Mas esses partidos têm que estar disputando separadamente, ou seja, são todos ligados à majoritária do prefeito, mas diferentemente eles são distintos, são separados nas eleições para o cargo de vereador. Na eleição nacional não é diferente. Você tem a chapa majoritária e você tem a chapa proporcional, que é composta por deputados estaduais e deputados federais. Então nós teremos no próximo ano 5 cargos a serem disputados, né? Deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, um governador e um presidente. Serão 6 votos que nós teremos que depositar nas urnas no próximo ano. E é óbvio que a eleição majoritária é a que mais apaixona, é a que mais impacta. As pessoas só falam de candidatos a presidente quando sobra alguma coisa de comentários, de observações, de atenção. Estas são voltadas para os candidatos a governador. Portanto, tanto candidato a governador quanto candidato a presidente disputam eleições majoritárias, ou seja, eleições para cargos executivos. Aí você tem, posterior a essas 2 preferências, você tem a de senador, que já vem no 3º plano. E o ano que vem, as eleições para o Senado terão disputa de 2 vagas. Aqui na Bahia, nós já temos alguns nomes colocados, acho que uns 10 nomes estão sendo colocados, mas as vagas são para somente 2 candidatos. Teremos centenas de candidatos a deputado estadual e a deputado federal. É óbvio que eleger um presidente é de uma importância muito grande para o Brasil em função de que nós vivemos uma república presidencialista. É o presidente que manda e desmanda no governo, diferentemente do sistema parlamentar ou monárquico. No sistema presidencialista, existe na execução uma voz só de comando, que é a do presidente. E talvez por este fato é que todas as eleições acabam sendo focadas muito naqueles que polarizam, né, a disputa pelo eleitorado. Nós temos, no atual momento, uma concentração de atenções para o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual presidente Lula. Na eventualidade do Bolsonaro não poder ser candidato, aí temos um leque de outros possíveis representantes da direita ou do centro-direita no país. Nós temos Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, candidato pela União Brasil. Nós temos o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, candidato pelo PSDB. O Zema, governador de Minas Gerais, pelo Partido Novo. E alguns outros nomes menos competitivos. Mas existem, na opção do eleitorado ideológico da direita, entre 5 a 6 candidaturas competitivas, né? Porque eu poderia citar aqui a própria Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama do país, atual esposa do Bolsonaro, e temos o Flávio Bolsonaro, irmão, ou melhor, filho de Bolsonaro. Então são alguns nomes, entre 5 a 6 nomes, que podem disputar a eleição representando o voto ideológico da direita. E há um pacto, há um compromisso entre eles, de independentemente de quem quer que seja escolhido,
o candidato representar a todos, sobretudo no segundo turno. Eu creio até que no primeiro turno nós devamos ter uma pulverização de candidaturas, tanto do campo da situação quanto da oposição. O Lula também vai ter que enfrentar, né, algumas candidaturas que são na sua ordem ideológica. Acho que alguns partidos, sobretudo o PSOL, alguns partidos de esquerda poderão ter, sim, nomes disputando a presidência da República, mas sem muita possibilidade de vitória, mas com o compromisso de, no segundo turno, estarem todos alinhados com o Lula, ou o candidato de Lula, caso eventualmente o Lula não podendo ser candidato, quase que favas contadas que o candidato seja o Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, o ministro da Economia deste país. Mas, independentemente de quem quer que seja o candidato a presidente da República, o outro foco está no Estado. No caso da Bahia, nós devemos ter aí uns 4 a 5 candidatos a governador, acho que vai se restringir a 3 a 4 no máximo, né? Porque além do candidato à reeleição, o Jerônimo Rodrigues, do PT, nós temos o ACM Neto, ex-prefeito da capital baiana, que sai pela União Brasil, e é possível que o pessoal também lance uma candidatura. Fora isso aí, acho que uma candidatura no máximo a mais. Então, Bahia deve ter para governador entre 3 a 4 candidatos disputando a sucessão de Jerônimo. Também, né, nesse contexto, nós temos uma polarização, porque a opinião baiana está muito mais impactante nos nomes, primeiro do ACM, que lidera todas as pesquisas, e logo em seguida veio o Jerônimo Rodrigues, atual governador baiano. Então nós temos aí uma polarização envolvendo essas duas lideranças do Estado baiano. E as pessoas mais vão falar sobre esses candidatos, seja para presidente, seja para governador. Aí vem senador, né? Aí depois vem deputado. Como essa eleição acaba criando um clima de emoção, mas naqueles candidatos que são mais próximos, aí nós teremos diversos candidatos a deputados, tanto estadual quanto federal, que vão arregimentar as multidões. Aqueles que vão fazer as campanhas, propriamente dita, no seio da população. Então nós teremos aqui candidatos a deputado estadual e deputado federal que vão ter aí uma militância de milhares de pessoas, né? E são essas pessoas que vão às ruas defendendo os candidatos majoritários, mas vão ser conduzidos pelos candidatos proporcionais. Ocorre que, independentemente de tudo isso aqui que eu estou argumentando, creio que a eleição mais importante para o ano que vem não é de presidente da República, não é de governador e nem tampouco de deputado estadual ou de deputado federal. E eu explico por que, na minha opinião, a eleição mais importante é de senador. Porque a eleição de presidente, vencendo quem quer que seja, a gente não vai ter muita coisa para mudar, não vai ter. Ninguém fica aí esperando que quem quer que seja eleito presidente vai mudar a vida das pessoas, porque nós estamos aqui há mais de 500 anos, num país onde, infelizmente, nós elegemos presidente para defesa de feudos, de interesses que são de grupos ou de grupetos. Nós nunca tivemos, ou raramente tivemos um presidente efetivamente patriota, nacionalista. Acho até que, eu diria que o Bolsonaro foi o que melhor se aproximou dessa realidade. Mas os demais foram lá para ser presidente de grupetos, né? Presidente de interesses. E este atual, o Lula, caracteriza de maneira mais fidedigna esta realidade. O Lula não é presidente do Brasil, ele está presidente do Brasil. Está lá para defender os interesses do PT, do PCdoB, dos partidos de esquerda, de países estrangeiros. Muito pouco está se importando, por exemplo, com Itabuna, com Ilhéus, com a Bahia e até com o Brasil. Isso é um fato. Então, o presidente, qualquer um que chegue lá, vai ter que ler na cartilha do interesse nacional, ou próximo do interesse nacional, mas sempre preservando os seus interesses pessoais, partidários, ideológicos. O governador não muda. O governador, só para você ter ideia do que significa Itabuna e Ilhéus, muito poucas obras do Estado, nesses dois que são os principais municípios subaianos. Itabuna tem uma contribuição de mais de 20 milhões de reais mensais para o fisco estadual.
E aqui, esporadicamente, surge uma obra de 2 milhões, de 4 milhões do governo do Estado. Ilhéus não é diferente. Até que nos últimos 6 anos, essa região acabou tendo um aporte maior desses recursos, mas talvez em decorrência de uma insatisfação já bastante latente, expressada nas votações, porque quando a gente vê o que houve de eleição em 2022, o ACM Neto teve a vitória acachapante em Itabuna. Então isso acaba funcionando como um alerta para o governador, que é do PT. Ou ele investe em Itabuna, ou vai ter a reprise daquilo que foi uma derrota vergonhosa para ele, que acabou sendo eleito governador, mas em Itabuna a derrota foi bastante expressiva. Então as urnas dão um recado. Se o eleito assimilar a mensagem, é óbvio que na próxima eleição, ou na eleição subsequente, ele vai ter uma resposta positiva. Caso contrário, esse aprofundamento de votação negativa se dará com maior intensidade. Então, dentro desse contexto, eu acho que a eleição do Senado é a mais importante. Nós teremos nos próximos 2 anos a mudança de 2 ministros do STF. O Brasil sabe hoje o que é que significou a nomeação do Alexandre de Moraes para o STF. O superministro da Justiça acabou se transformando num imperador, num mandatário tirânico que manda e desmanda, mandando prender, mandando calar, obstruindo, perseguindo, prendendo, enfim. Um ditador acima de qualquer outro poder. Nunca na história do mundo nós tivemos uma situação parecida com o que está acontecendo no Brasil, porque nós tivemos diversas tiranias onde o imperador, onde o ministro, onde o rei, onde o presidente, onde o primeiro-ministro é quem mandava e desmandava. Diferentemente de todas as outras ditaduras conhecidas, no Brasil quem manda não é o presidente, quem manda não é o Congresso Nacional, quem manda é sequer o STF, quem manda é Alexandre de Moraes. Em decisões monocráticas, ele tem agido de maneira bastante exacerbada, tirânica, contra milhares de pessoas nesse país. E não importa se é deputado, se é senador, se é ex-presidente, se é superempresário, enfim, ele tem usado de maneira muito abusada as 4 linhas fora da legislação. E isto tem provocado dissabores, sofrimentos e dores na vida de milhares, talvez de milhões de brasileiros. Então é importante que nós saibamos que, ao elegermos o presidente, nós vamos estar dando para ele uma carta de liberação, um salvo-conduto, algo que é o que vale, para que ele nomeie quem ele quiser para ser primeiro-ministro. Se nós reelegermos Lula, o STF, que já é dotado de 9 representantes do PT e PCdoB, nós teremos mais 2. Então você vai ter uma substituição de 6 por meia dúzia. Então é importante que nós saibamos que eleger o próximo presidente significa fortalecer aquilo que já está sendo de maneira muito dramática, aterrorizante, dentro dos interesses do aparelhamento partidário do grupo que é liderado por Lula. Então essa é uma realidade que a gente não pode deixar de lembrar ano que vem nas eleições. Portanto, para resumir, de todos os cargos que estão sendo disputados, são 6 na próxima eleição, no próximo ano, nós devemos estar mais atentos em quem é que nós queremos eleger para senador. Se você elege, por exemplo, na Bahia, Rui Costa e Wagner, que são 2 possíveis candidatos ao Senado, você vai estar cada vez mais aprofundando esse país nessa situação degradante de uma democracia disfarçada, mas que de fato na prática não passa de uma ditadura de toga. Ou a gente tem esse tipo de consciência, tem esse discernimento, ou a gente vai estar cada vez mais enlameado, muito sujo no que diz respeito à nação. Vamos a um breve intervalo, coisa muito rápida. É um pelar e um pecar.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Nós vamos, nesse momento, entrevistar uma personalidade muito conhecida no círculo político regional. Ele é coordenador de um movimento que tenta ressuscitar na região uma vontade enorme das pessoas terem liberdade e independência política e administrativa, através da criação de um novo estado, que é o estado Bahia do Sul, que outrora era conhecido o movimento como estado Santa Cruz. Que teve como o primeiro Fernando Henrique, que foi deputado federal por Ilhéus, que foi o grande criador desse projeto, posteriormente abraçado pelo Fernando Gomes, né? Um projeto que chegou a ser votado em plenário e por falta de 16 votos, a Bahia não teve em seu território original a criação do estado Bahia do Sul. E esse movimento retorna tendo o professor Guilherme Santos como o seu protagonista, o seu coordenador. Já tiveram outros, mas atualmente, nessa alternância de coordenação do movimento, atualmente o projeto de criação do estado Bahia do Sul está sob a direção do professor Guilherme Santos. E a gente vai querer saber do professor em que situação se encontra, o que efetivamente se busca através desse movimento e se há ambiente, né? Se existem condições de criação de um novo estado numa unidade que já tem 27, numa federação que já tem 27 unidades. Então nós precisamos ter alguns conhecimentos em relação a esse projeto, porque ele tem tudo a ver com o nosso cotidiano, né? Porque nós somos sul-baianos, nós somos extremos sul-baianos, e essas duas regiões estão no mapa de criação do estado do Bahia do Sul. E vamos começar saudando o professor Guilherme com o nosso bom dia, mas já perguntando para ele o que é que efetivamente se pretende com a criação do estado Bahia do Sul, professor Guilherme Santos. Boa tarde, Val Cabral. Boa tarde a todos os ouvintes da TVI, do programa Olho no Olho. Bom, eu estou vendo o reflexo do óculos, né? O movimento, ele tende a crescer bastante. Você citou aí que a gente está na coordenação, que a gente está retomando esse trabalho. Na verdade, ele não esteve parado a nível de estudos, né? A gente deixou para socializar no momento oportuno e vinha se discutindo pouco o andamento do projeto Estado Bahia do Sul. Nós encomendamos os estudos a um geógrafo famoso no Brasil, que é o Casolato, e ele está finalizando esses estudos para a gente apresentar à sociedade sul-baiana esses estudos de viabilidade do estado Bahia do Sul. Seguindo a pergunta que você me fez,
Por favor. Sim, qual é a pretensão? Sim. Então, a pretensão é a gente tornar independente essas regiões sul da Bahia, que a gente contempla aí, no caso, sul da Bahia, extremo sul, sudoeste e algumas cidades do Baixo Sul da Bahia, ainda estendendo num projeto mais extenso que chega a algumas cidades do norte de Minas Gerais. Então é um projeto muito amplo, a gente vai socializar isso, é uma coisa promissora, tá? É um projeto de vida melhor para os sul-baianos. Vida melhor, desenvolvimento, é isso que a gente está estudando e é isso que a gente vai apresentar para a população sul-baiana, para o Brasil, a viabilidade do Estado Bahia do Sul. Sim, uma vez formado esse Estado Bahia do Sul, quais são as vantagens para as pessoas que hoje habitam o sul, o extremo sul da Bahia e parte do norte de Minas Gerais? O que é que diretamente vai estar ligado aos interesses dessas populações? Olha só, a gente tem, vantagens são muitas, em todos os aspectos socioeconômicos. A gente tem, por exemplo, uma das vantagens que a gente está Itabuna, nós estamos agora em Itabuna, falando de Itabuna, TV Itabuna. De Itabuna a Salvador, 435 quilômetros. A capital do estado é Salvador. A gente tem Teixeira de Freitas, mais de 600 quilômetros de Salvador. A gente tem Vitória da Conquista, uma distância estupenda. Então as pessoas, quando querem resolver algumas coisas, têm que se deslocar dessas cidades até a capital do estado, levando muito tempo, elevando o custo desse deslocamento. Antigamente os advogados todos tinham que protocolar, quando não havia esse processo online de você protocolar as petições, tinha que se deslocar até Salvador. Que quisesse para uma instância superior da justiça tinha que fazer isso. Os contadores tinham que sair daqui para ir até o Tribunal de Contas dos municípios, protocolar seus processos todos lá. Melhorou. Agora tem, além da inspetoria, tem o protocolo eletrônico. Mas em outros aspectos a coisa continua assim. Você tem que se deslocar até a capital para protocolar certos processos, para reivindicar alguma coisa, tem que ir até Salvador. Recentemente, uma amiga minha mora no município circunvizinho, e precisou se deslocar daquele município para Salvador. Sem nenhuma condição financeira, mas chegou o dia, avisaram para ela, né, na regulação do município, olha, tal dia é a sua angioplastia para fazer em Salvador. E pegou ela de surpresa, porque ela não tinha dinheiro nenhum, ela tinha que levar uma acompanhante e passou maus bocados lá. Porque foram sem dinheiro, a acompanhante teve que ficar dormindo no banco de espera daquele hospital e passaram muitas dificuldades até chegar o carro, a ambulância do município para ir buscar e a pessoa retornar ao seu município de origem. Então, uma das coisas que o novo Estado vai resolver para a população local é que o atendimento à saúde, nos casos de atendimento de alta complexidade, vai ser no lugar onde a pessoa está, mais próximo de onde você está. Se a capital for Itabuna, quem mora em Eunápolis, em Porto Seguro, em Conquista, vai estar mais próximo. Se a capital for Conquista, a mesma coisa. Se a capital for Porto Seguro, Eunápolis ou Teixeira de Freitas, a mesma coisa. Vai estar a proximidade, né, da população, é um dos fatores positivos, criando-se um novo estado. A distância é um fator negativo, tá? Então, assim, você tem uma dificuldade grande de administrar um estado do tamanho da Bahia, um estado gigantesco desse, um continente para administrar. Não tem como você administrar bem e atender todas as regiões. Você atende ali a capital, você atende as cidades da região metropolitana e você deixa à mercê todo o interior. Porque ou se investe em uma determinada localidade ou em outra. Então, a questão muito prática disso, de mostrar que é uma vantagem, é a questão da administração. Você vê, se você tem um município grande, tem lá alguns distritos que se tornam independentes. Por que se tornam independentes? Porque sabe-se que, tornando-se independente, a assistência, o atendimento à população local será melhor do que sendo ainda atrelado a uma sede gigantesca que quase não olha para o distrito. Por isso que os distritos se tornam independentes e viram municípios. Então, a questão da distância é um fator. A questão da administrabilidade também é outra. Então, assim, administrar um estado como a Bahia não é fácil, tá? A distância para os serviços é outro fator negativo. Fora isso, se a gente tem um estado independente,
A gente tem maior facilidade para administrar a segurança, porque a gente tem aqui alguns batalhões na região, por exemplo, sul, extremo sul e sudoeste, por exemplo. Mas se a gente concentra os recursos na segurança desses municípios, né, a gente tem uma capacidade maior de combater a criminalidade, pela proximidade que você está. A administrabilidade, que você está com o comando geral em Salvador, é mais difícil você estar assistindo às cidades do interior. A gente tem, por exemplo, uma instabilidade de segurança na zona rural. Esse será um problema mais fácil de se resolver com mais recursos na segurança sendo administrado por um Estado enxuto. Aí a gente vem, saúde, eu já expliquei aqui, eu dei um fato aqui, um caso concreto, que é você se deslocar para uma grande distância para tratar um problema de saúde. Mais do que isso, será você ter mais recursos para aplicar na saúde desse novo Estado. Tá? A grana vai ficar por aqui para aplicar melhor. Quem está lá do governando de Salvador tem mais dificuldades de estar fazendo essa distribuição dos recursos para a saúde. E assim como tal para a educação também. A educação, nós teremos uma ampliação muito grande da oferta do serviço educacional. Tá? Nós teremos um crescimento muito grande. Quando você cria um novo Estado, você atrai investidores. E com isso, você cresce, você aumenta a qualidade de vida da população. A gente tem uma população com uma renda per capita baixa. Quando vocês criam um novo Estado, isso estou dando como exemplo, o Estado de Tocantins a gente tem como exemplo. O Estado de Tocantins era um Estado que as pessoas diziam que era inviável. Pela região, era uma região pobre, né, em relação ao centro de Goiás, e que diziam na época que, não, se criar esse novo Estado vai dar prejuízo ao governo federal, à União. A prova está aí que Tocantins hoje está com uma projeção, em quinto lugar numa projeção de desenvolvimento econômico. Quinto lugar, não dá prejuízo à nação. Então a gente tem aí como uma ideia contrária à criação de novos estados, um órgão do governo, a serviço dos governantes, que diz que a criação de um novo Estado é negativo, que pode dar prejuízos, o que não é verdade. Tá? Vários estudos foram feitos e aí estamos vendo que não condiz com a realidade. Por quê? Porque assim, você não tem que pensar na criação do novo Estado como uma perda. Tá? Você tem que pensar como investimento, como uma oportunidade. A gente acabou de dizer aí do desenvolvimento do Estado do Tocantins, que pertencia a Goiás, e que a gente tem como exemplo grande. A contribuição do Estado de Tocantins para o agro é gigantesca, tá? Para o agro brasileiro. Então a gente tem essa situação. O IPEA, lá em 2011, fez um estudo e se contrapondo à criação dos estados lá que se desvincularia do Pará. Então dizia o seguinte, que esses estados dariam um prejuízo à União de 16% em relação ao orçamento da União, lá de 2011, que eram aproximadamente 3 milhões e alguma coisa. E 16% ia chegar próximo de mais de 2 bilhões de reais. A gente pensando hoje, nos dias de hoje, o orçamento da União está em aproximadamente 6 bilhões, e isso se bota 16% para manter a criação desses novos estados, seria equivalente a 16%, que daria em torno hoje de 2 bilhões e 400 mil. Aí você fala, é muito dinheiro que a União vai investir nos primeiros anos do Estado? Não é pouco dinheiro, mas é um investimento que a União vai ter retorno. Tá? Em 10 anos, esse Estado vai estar dando um retorno surpreendente, assim como está dando Tocantins à União. A gente tem muito mais dinheiro sendo desviado pelos ralos da corrupção. Tá? 5 bilhões é coisa pouca. Tá? Então a gente tem uma perspectiva de crescimento do Brasil muito grande com a criação de novas unidades federativas. É claro que essas unidades devem ser avaliadas se tem possibilidade de crescimento ou não. Avaliando sim, população, né, a questão da densidade demográfica, a economia. E nós temos capacidade de ser um grande Estado. Na avaliação do Donizete Casolaro, ele diz o seguinte, que na análise dele, hoje tem
já teve mais, 28, hoje tem 18 proposituras de criação de novos estados e 3 territórios. Aí ele fala o seguinte, o pretenso estado Bahia do Sul é um dos 8 viáveis na visão dele, um dos 8 viáveis. E vale dizer que na década de 70 a gente já tinha uma avaliação positiva para a criação do novo estado. Gente, 70, na década de 70 a gente vivia da monocultura do cacau. Né? A gente tinha uma região subdesenvolvida, cacau era grande dinheiro, rolava muito dinheiro por aqui, sim, mas aí o dinheiro daqui era escoado todo para fora, para investir lá na capital, nos investimentos do governo de Salvador, lá, que não retornava para cá o dinheiro. Que essa região, pelo menos o agro, era basicamente mantido com o dinheiro do agricultor. Né, que se descontava aquela taxa e o agricultor mesmo fazia essas intervenções, abrindo estradas, contribuindo para que o cacau tivesse um bom escoamento e por aí vai. Várias coisas foram construídas aqui com o dinheiro do próprio produtor rural. Então, assim, se na avaliação de uma comissão da Câmara Federal, na década de 70 dizia que era viável, mas mais à frente, na década de 80, também houve uma nova proposta nesse sentido e a Câmara novamente avaliou que era possível a criação do estado de Santa Cruz, que a gente chama hoje, denomina hoje de estado Bahia do Sul. Novamente a Câmara Federal foi lá, no relatório de Siqueira Campos, dizia o seguinte, é viável a criação do estado de Santa Cruz. Você citou aí há pouco que nós perdemos de ter o estado aprovado por poucos votos. Então, assim, as pessoas, naquela época em que nós não tínhamos hoje o desenvolvimento que temos, nós hoje somos uma região, ou as regiões propensas a se criar o estado do Bahia do Sul, são regiões que estão completamente, eu ia chamar de completamente desenvolvidas, mas estão num desenvolvimento muito, muito grande, estão numa velocidade grande de desenvolvimento, e que a gente tem aí serviços, indústria, a gente tem um agro crescente, diversificado. Tá? A gente tem agora, no caso de Ilhéus, a questão do porto, que é essa briga aí para que mantenha o porto, para que o porto não saia de Ilhéus. Né? Então a gente tem vários motivos para defender a criação do estado Bahia do Sul, porque será melhor para o cidadão. O cidadão terá melhor condição de vida. A renda per capita vai crescer. Então, já isso é uma prova. Então a gente não tem, nessa divisão, inclusive não há perdedores. Se você for analisar a questão do estado do Tocantins com o estado de Goiás, Tocantins foi desmembrado de Goiás, tá? Nós vamos analisar e a gente vai encontrar lá no estudo que não houve perda para nenhum dos dois lados, muito pelo contrário. Houve uma divisão concomitante dos dois lados. Cresceu Goiás e cresceu Tocantins, que vem crescendo muito mais. A perspectiva de Tocantins crescer é gigantesca. Mas nós podemos citar outro exemplo. Nós podemos citar também o estado do Paraná. Quando o Paraná também foi aquela propositura de tornar-se um estado dependente, diziam também a mesma coisa. Olha, não, aí vai dar prejuízo à nação, vai interferir no orçamento da nação, não vai ser bom. Está aí o exemplo. Não tem um estado que tenha se tornado independente que esteja, assim, dando prejuízo. Com exceção de alguns que, vai ver lá no norte, tem estados que não desenvolve, né, está ainda emperrado por conta de questões políticas, sabe? De visão dos governos de tornar esse estado desenvolvido. No nosso caso, nós já estamos desenvolvendo. A nossa região é muito rica. A região tem de tudo, as regiões sul. Nós temos, inclusive, aqui, se a gente for analisar, se dividir com a Bahia de Salvador, a gente tem metade dos aeroportos do estado da Bahia. Estão nas regiões sul da Bahia. Então a gente tem muita riqueza que eu poderia discorrer aqui, está citando uma por uma, a questão da nossa contribuição com o turismo, o que a gente tem de riqueza mineral, né, natural, é muita coisa, é grandioso, e nós seremos um grande estado. E aí serão os baianos do sul enriquecidos com isso também, porque terão uma condição de vida melhor. O mais importante é isso, é que as pessoas do povo terão uma condição de vida melhor. Porque se nós atrairmos investimentos, consequentemente, esses investimentos trará benefícios também para a ponta que é o povo. A gente observa, Guilherme, que no transcorrer dos últimos anos, a gente via sim um envolvimento muito intenso do Estado na captação de indústrias para o norte da Bahia. Sobretudo aquele eixo ali, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana.
e que nem migalhas vinham para a região do Sul e, sobretudo, do extremo Sul. Nós sabemos que o estado da Bahia funcionou muito a favor do norte da Bahia, né? Mas tiraram de nós coisas importantes. Eu me recordo que houve uma discussão sobre a economia do cacau na Assembleia Legislativa há uns 10 anos atrás. Eu estive lá presente num movimento justamente de anúncio da criação do estado Bahia do Sul. E lá eu fiz uso da palavra na Assembleia. Eu falei, olha, nós tínhamos aqui uma estação experimental da CEPLAC que está invadida pelo MST naquela época, né? Há 4 meses está lá, ninguém cuida. Nós tínhamos aqui um prédio do ICB, que foi o maior prédio da Cidade Baixa, né, de Salvador, que também já perdemos, né? Não existe mais, né? O governo do estado tomou para si. Nós tínhamos lá em Salvador o museu do ICB, o maior acervo, né, da Bahia, e que nesse acervo existe mais. Então nós perdemos muito, e perdemos lá na capital, que é onde estão os núcleos de decisões. Imagina as coisas daqui, que se nós formos enumerar as perdas que tivemos, elas são inúmeras. Então, o que solidifica a ideia de que efetivamente a criação do Estado é mais benéfica para essa região é justamente, olha, o paradoxo, essas perdas, né? Porque com o Estado você tem domínio administrativo do seu patrimônio. E sem esse domínio você acaba acumulando perdas, que aconteceu. Então, só para exemplificar também, até para subsidiar melhor os seus argumentos, eu tenho um exemplo aqui de São José da Vitória. São José da Vitória é uma cidade pequena, 6 mil habitantes no máximo, 6 mil eleitores, não chega a 6 mil eleitores, 5 mil e poucos eleitores. Mas é uma cidade que foi desmembrada de Boiarema. Paradoxalmente ou não, depois que houve a independência de São José da Vitória, passou a ter um problema muito grave de demografia em Boiarema, porque hoje existem, somente numa cidade chamada Brusque, em Santa Catarina, mais de 8 mil moradores de Boiarema que estão lá em Santa Catarina. Olha a distância, milhares de quilômetros distante, né? Só que São José foi preservada. Então, São José teve, quando se criou o município, né, estruturas governamentais com prédio de prefeitura, de câmara, de cartórios, enfim, todo um aparato que, no advento da criação do Estado, o governo da União é obrigado a subvencionar todo esse tipo de implantação, o que por si só já significa a geração de milhões de empregos. Eu não digo milhares, de milhões de empregos, porque é uma estrutura que vai requerer não somente a do governo, como dos outros 2 poderes, judiciário e legislativo. Você tem ideia, ou o projeto tem ideia, do que significa esse investimento inicial de implantação do Estado na região, Guilherme? Não, os estudos que a gente encomendou é justamente para a gente, quando for apresentar o projeto, a gente está mostrando esses dados, né, de custo, mas a gente mostra, acima de tudo, os benefícios. E os benefícios estão aí. Você fala, a população sul-baiana se desloca em busca de emprego. Aí, como você falou, Brusque, Boiarema está em Brusque, né? E a gente tem Arataca, por exemplo, é o município também próximo daqui, que a maioria da população, quem não está em Brusque, está em Vitória, do Espírito Santo, ou Eunápolis, Porto Seguro, porque eles estão em busca de emprego, tá? E vão para mais distante. Se a gente, com a criação do novo Estado, nós teremos uma redistribuição de renda e investimento em várias regiões, tá? E aí a gente tem essa possibilidade das pessoas continuarem nas suas cidades, nas proximidades de suas cidades, perto das suas famílias, e com condição de vida melhor. Isso é uma coisa que é perfeitamente viável. A gente tem situação da melhoria na condição de educação. Falando em educação, só para você ter ideia, o estado que diziam que não ia dar certo, que eu estou citando como exemplo, que o segundo estado que diziam que não ia dar certo, a gente falou em Paraná, falamos em Tocantins, o Tocantins, na década passada, o Tocantins chegou a superar São Paulo, chegou a superar Pernambuco no investimento em educação. Por que foi possível isso? Porque era independente, Val Cabral. Era independente. Porque assim, Goiás não ia investir tanto em educação naquela região, né? Então o que aconteceu? Quando o Estado, a região se tornou independente, se formou um novo Estado, ele soube como administrar esse dinheiro. Então o governo aplicou o dinheiro na localidade. E aí o que aconteceu? A educação deu um salto.
que nós tivemos um índice melhor do que Pernambuco e melhor do que São Paulo. Olha só que São Paulo é uma grande cidade do Brasil, né? Um estado gigante. Eu falando de cidade, não, um estado gigantesco, com um índice de arrecadação em termos de indústria e serviço espetacular. E a gente viu que Tocantins deu um salto e conseguiu aplicar mais na educação do que São Paulo e Pernambuco. Bom, Guilherme, como você citou a educação, né, como um dos fatores motivadores para a criação do Estado Bahia do Sul, vamos por setores, né? Você falou educação, eu quero saber o que é que o baiano da região sul, extremo sul, pode se beneficiar, por exemplo, na área de saúde, especificamente. Veja bem, os investimentos a gente tem. Olha, eu citei aqui na abertura do programa a questão do deslocamento. Isso é terrível, muito ruim. Mas a gente tem, se desloca para Salvador, é porque os serviços oferecidos na região ainda não estão a contento. É preciso de investimento em tecnologia. E aí a ampliação dos hospitais, com oferta de aparelhos que possam estar realizando todos os tipos de exame. Mas também que atenda a essa demanda. Então, assim, se está indo para Salvador, porque aqui a região não está atendendo a demanda. A questão da pactuação, então a gente tem como ofertar. Você pega um hospital regional, em cada região dessa sul, você bota um hospital regional, mas com ampliação, com investimento maior e com uma tecnologia maior nos aparelhos que possam atender a essa demanda da população que está carente de atendimento à sua saúde, de assistência e atenção à sua saúde. Então, se o dinheiro está melhor aplicado, se a gente tem hospitais mais adequados, a gente assiste melhor a nossa população. Então, isso já é um fato constatável em outras localidades, como os exemplos que eu estou dando. Então, assim, se você tem dinheiro para você mesmo distribuir, é diferente de você esperar que alguém lá, pela boa vontade que possa acontecer, possa estar aplicando aqui, que é o caso do governo de Salvador, de analisar se aplica recursos na saúde da região sul, extremo sul, sudoeste ou não, ou aplica na capital. Então, assim, se a gente está administrando os nossos recursos, a gente tem condição de saber qual é a nossa carência e de aplicar recursos da melhor forma que possa atender essa demanda. E na área de infraestrutura, o que é que o Estado Bahia do Sul pode propiciar de benefício à sua população? Olha só, a gente está falando na questão da infraestrutura. Por exemplo, nós teremos aqui, com a independência do Estado, nós viraremos um canteiro de obras, entendeu? Isso já é uma questão de ofertar emprego, mas a infraestrutura nós teremos aí organismos mais capacitados para oferecer melhores serviços à população. A gente tem aqui, no caso, por exemplo, a gente vai ter a administração da saúde, como já falamos, melhor, a administração do judiciário, que teremos de judiciário do nosso estado, mais próximo, mais célere, que a gente tem que esperar vários processos e aí os juízes debruçando sobre os processos e não conseguem resolver muitos casos, e a gente vai ter essa questão de resolução mais célere das questões judiciais. É um fato. E aí a criação dos tribunais, né? A gente vê a criação de hospitais, a ampliação dos que existem, a questão das entidades educacionais também, como as universidades, recebendo mais recursos. Nós temos a universidade que até homenageia a pretensa criação do nosso estado de Santa Cruz, que é a Universidade de Santa Cruz. Né? Então, assim, a gente tem a condição de ampliar mais essas universidades nossas, nós teremos condição de investir mais nelas, para que se amplie também o setor de pesquisas, o setor será, assim, agraciando mais pessoas e digamos assim, mas atendendo melhor a expectativa na busca de conhecimento. Então a gente tem um crescimento espetacular, a questão da segurança, a infraestrutura, assim, de modo geral, vai atender a expectativa da população que vive assim, esperando o sol raiar, com a esperança que venha dias melhores e nunca vem. E na área de esportes, o que é que se pode esperar? Por exemplo, vamos criar o estado de Bahia do Sul e nós vamos ofertar ao esporte a diversidade esportiva. Porque quando a gente fala esporte, geralmente se pensa só no futebol, né? Mas a gente podia estar aí criando várias competições, em diversas competições esportivas, e criando as próprias ligas, as próprias federações,
né? E aí a gente teria uma facilidade da acessibilidade a essas equipes esportivas. Então nós teríamos uma facilidade melhor do que está dependendo de um governo distante. Então a gente vai ter aí Federação de Futebol do Estado Bahia do Sul, e assim sucessivamente, de outras práticas esportivas, como as artes marciais também. A gente tem diversos atletas que esperam assim, a possibilidade de uma competição e são barrados por conta de uma limitação das federações do estado de Salvador, e que a gente teria uma democratização disso, uma acessibilidade maior de todos os atletas em todas as áreas esportivas. Então seria mais proximidade, mais democratização no acesso a essas práticas esportivas. E na área do turismo? Olha, nós somos responsáveis por grande parte da arrecadação do turismo do estado de Salvador. Então a gente tem aqui vários hotéis, vários resorts, a gente tem praias paradisíacas, a gente tem aqui uma oferta muito grande. O turismo ecológico, turismo rural, as possibilidades são imensas, são muito grandes. Então assim, com certeza nós teremos assim, oferta para o turista que quer conhecer a nossa região. Com isso nós teremos assim, o desenvolvimento de emprego, de mão de obra, né, o que o turismo pode oferecer. A gente já tem um faturamento alto no turismo, aqui a região sul, que dá um rendimento bom para o governo de Salvador. E teremos muito mais se nós administrarmos a nossa própria casa, tá? A gente criando um prospecto e difundindo isso de forma internacional também para o turismo interno, mas nós precisamos investir mais nisso, de mostrar quem somos, o que temos, tá? E a gente administrando os nossos recursos. O turismo é espetacular. Então é por isso, eu citei aqui que o governo do estado tem uma arrecadação estupenda, que não é divulgada, mas assim a gente rende muito para o estado de Salvador com o nosso turismo aqui na região sul da Bahia. Uma das motivações que acaba motivando pessoas a serem simpáticas a essa criação do Estado Bahia do Sul é a falta de uma cultura, né, de cidadania local. Porque nós temos aqui subdivisões culturais, né? Quando você chega, por exemplo, em Salvador, você vê uma cultura soteropolitana completamente adversa do que você tem de conhecimento de cultura do sul da Bahia. Mas quando você vai para o extremo sul, aí você já vê uma cultura mais muito próxima dos mineiros, dos capixabas e até dos cariocas e paulistas. Então você fica num eixo, né, no meio de um conflito cultural e que acaba não tendo essa região, a despeito de ser berço do país, você não tem uma cultura própria, você não tem uma cultura sul-baiana. Você acha que com o advento do Estado Bahia do Sul, isso pode ser criado, pode ser conquistado? Olha, na verdade, assim, nós temos uma cultura, o nosso baianês é diferente do baianês de Salvador, né? Então, assim, nós somos os verdadeiros baianos, os primeiros baianos. Não somos os novos baianos, né? Nós somos os primeiros baianos. Então, assim, isso não quer dizer que somos superiores aos baianos de Salvador, nós somos baianos. Essa questão cultural que você citou, a gente teve até uma preocupação em um debate na Câmara de Vereadores de Itabuna, onde estavam presentes várias autoridades, nós chegamos a travar, nesse debate, algumas ideias. E essas ideias, alguns queriam que se chamasse essa ideia do novo Estado de novo Estado. Não denominar agora, porque é o plebiscito que vai dizer se aceita a criação, não é a população diretamente interessada que vai dizer, né? A gente vai submeter isso futuramente para que a população decida, quer ou não criar o Estado da Bahia do Sul. Mas lá naquela discussão, alguns diziam assim, olha, o Estado deve chamar-se Estado de Cabralha. Outros diziam, não, a gente deve chamar Estado de Santa Cruz, como foi denominado o projeto apresentado por Fernando Gomes e anterior a ele, a Henrique Cardoso, de Ilhéus. Tá? A gente quer o Estado da Mata Atlântica. Bom, o apelo Mata Atlântica é até aceitável. Pá. Nós estamos numa região, uma das últimas reservas de Mata Atlântica, Mata de Serra do Estado, do Brasil. Mas, assim, a questão da identidade, o que nós identificamos? Nisso nós concordamos, o saudoso José Adervan, que estava conosco na época, tivemos algumas figuras que me acompanharam na discussão de que a gente devia denominar Estado
preliminarmente, mais tarde pode ser que a população decida que vai ser diferente. De estado Bahia do Sul. Por que Bahia do Sul? Por uma questão de identidade. Mesmo a gente tendo essas diferenças de algumas regiões, na fala, nos costumes, mas assim, se você colocar aqui, olha, algumas cidades do Baixo Sul, até chegar ao extremo sul, passando pelo sudoeste, nós temos algumas coisas em comum. Há algumas diferenças, se você for, como você falou, carioca, mineiro lá para o extremo sul. A influência do carioca, do mineiro, a gente tem também de sulistas. E tem também em Conquista a questão muito influente dos mineiros. Mas temos algo em comum, tá? Já Salvador difere muito do que nós pensamos, da nossa cultura, tá? O que eu propus naquela época ali? Olha, então é o seguinte, não vamos chamar Novo Estado, não. Novo Estado a gente não está dizendo o nome da criança. E nisso aí alguns publicitários como Silvio Roberto, consultei o amigo da Arte 3, que agora me falhou a memória. Então eles concordaram comigo que seria interessante a gente denominar o nome do Estado. Não Novo Estado, mas Estado, Bahia do Sul. Por que Bahia do Sul? Por uma questão de identidade. O baiano não quer deixar de ser chamado baiano. Pasme que até o mineiro lá do norte, o mineiro lá de cima, o mineiro aqui que está na divisa com a Bahia, ele se considera baiano. Temos ali 17 cidades que aqueles mineiros ali são chamados de baianeiros. Porque eles não têm assim, todos os hábitos que têm os mineiros, são chamados baianeiros. Então não querem deixar, eles que gostariam mesmo de serem chamados de baianos, são chamados baianeiros. Então as pessoas não querem deixar de ser baiano, de usar essa denominação de baiano. Então nós decidimos o seguinte, não o Estado chamar-se-á, na nossa proposta inicial, Bahia do Sul, porque aí não vai haver resistência a pessoa deixar de ser chamado baiano. Então nós temos uma cultura muito própria aqui no sul da Bahia, difere um pouquinho do sudoeste, um pouquinho do extremo sul, mas a gente tem aquela cultura original de baianos. E aí eu acho que não haverá problema nesse sentido, nessa coesão de culturas, né? A gente tende a preservar, a ampliar mais, e eu acho que condensando essas ideias, a gente vai ter uma região muito forte, né? E vale dizer que eu vou reafirmar aqui, citando o exemplo do estado de Goiás e o estado do Tocantins, que não haverá prejuízo para nenhum dos dois lados. Mostra que depois, as estatísticas mostram que depois da criação do estado de Tocantins, Goiás concomitantemente também cresceu bastante, né? Na sua perspectiva de crescimento ainda é grande também. Então a gente tem essas possibilidades, tá? Ninguém vai sair perdendo. Os dois lados vão sair ganhando. Salvador, que vai ter mais recursos para distribuir nas cidades que ficam, e aqui o estado de Bahia do Sul com recursos para aplicar à sua população que está esperando por melhorias e até hoje não veio. Ô Guilherme, uma outra situação que eu creio que seria favorável é o fato da representação política, né? Atualmente nós não temos nenhum senador, porque os 3 senadores que a Bahia possui, Itabuna só conhece de leitura, não conhece de prática. Nós não temos nenhum, nunca tivemos, na verdade, né? Nós passaríamos a ter 3 senadores, né? Cada senador tem somente de emenda popular impositiva 38 milhões de reais por ano. São 8 anos de mandato. Nós teríamos aqui uns 18 deputados federais, né? Deputados aí com mais de 20 milhões de reais de emendas individuais. E teríamos aí em torno de uns 35 deputados estaduais, né? Devemos ter uns 3 no máximo. Então essa representatividade política resultaria também em verbas e obras públicas para uma região que hoje é órfã. A região hoje não tem representação, porque os poucos deputados que nós temos, muito pouco se ouve falar de investimentos oriundos dos seus mandatos. Enquanto que, uma vez criado o Estado Bahia do Sul, esses estados seriam prioritariamente beneficiados, ou essa região seria prioritariamente beneficiada por essas emendas. Você acha que aí também há uma justificativa para a criação do Estado Bahia do Sul? As suas palavras têm que ser só endossadas por mim. São endossadas, não tenho nada a acrescentar, é isso aí exatamente. Então é mais recursos para nós com os políticos locais. E aí, você tem ainda uma facilidade que é assim, a proximidade para você estar cobrando do político que você elegeu. Você está próximo dele para estar cobrando. Então, se você tem um político lá de Salvador, ele não sente nem no compromisso de estar atendendo as solicitações e as promessas que ele fez. Entendeu? O cara vem aqui de 4 em 4 anos, desaparece, está lá em Salvador, você não tem condições de ir lá cobrar. E o político está mais perto de você, você tem mais facilidade para estar cobrando ele.
É isso aí. Ô Guilherme, a gente quer agradecer sua participação conosco, é óbvio que outras oportunidades virão. Quero agradecer mais uma vez e deixar aí o microfone sempre disponível para suas propostas, suas ideias. Ok, eu que agradeço, muito obrigado em nome do Estado de Bahia do Sul. Eu quero propor, inclusive, essa televisão, através do seu programa, que a gente amplie o debate, né? A gente leve isso para fora da televisão, né? Para a gente. A televisão já está chegando em vários lares, mas que a gente chegue também aí a debater isso num congresso muito grande, para a gente estar esclarecendo as pessoas sobre as propostas da criação do Estado de Bahia do Sul. Muito obrigado. É isso aí, valeu Guilherme, obrigado. E obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado com audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.